Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Fala rapaziada, nos vídeos anteriores eu trouxe pra vocês como que eu estou caçando nas profundezas de Norqueferato, tanto o lado direito como o lado esquerdo. E dessa vez, pra finalizar com chave de ouro, eu vou trazer como que eu estou caçando na parte do castelo, que é a fortaleza aqui de Norqueferato. Primeiramente, eu recomendo um Knight a partir do level 800 mais para começar a estar se aventurando nesse respawn. Essa é a região mais fácil que tem para você começar a caçar com seu Knight e por incrível que pareça, para minha faixa de level está sendo a que eu estou tendo um balanço melhor em questão de XP e profit, né? Ter o balanço ideal das duas. E cara, sendo bem sincero, não me surpreenderia se a CIP ela nerfasse, principalmente aqui a parte do castelo, seja bufando o dano das criaturas ou reduzindo um pouco o ganho de experiência e de loot dos Norqueferatos, porque aqui pelo nível de dificuldade acaba que tá um pouco de fato desproporcional esse resp. Algumas informações sobre essa caçada, não tenho o que falar, para mim é o melhor respawn, tanto no quesito XP como no quesito Profit. Ele é um balanço excepcional para esses dois tipos de coisa. Você consegue desempenhar um Profit muito bacana com a XP muito bacana também. E o melhor de tudo, não é um respawn que tem uma grande dificuldade. Então é o sonho de todo mundo, certo? Algumas informações sobre o char da gravação, é o próprio Dionizinho. Na data de gravação ele estava por volta aí do level 1188. Atualmente ele está com skill 130. Isso já somado aos seus pontos de lealdade. Para curiosidade de vocês, eu também não tenho o Soulcore dessas antes. Cara, se eu tivesse o Soulcore dessas antes, aí que o respawn seria ainda mais sinistro. Então tá bem desproporcional esse respawn mesmo. A área do respawn não estava boostado, ou seja, as criaturas elas não estavam nascendo mais rápido. Não tinha nenhum evento rolando e também não tinha nenhum tipo de criatura boostada. Referente aos mobs que nós vamos enfrentar, em grande quantidade vai ser o Norqueferato Heartless, o Norqueferato Nightweaver e o Varg. Vão ser os mobs que nós vamos mais matar disparadamente por hora. Mas além disso, a gente vai enfrentar uma boa quantidade aí de Orclops, do Dwark e também do Gloommaw, tá? Então, todos os mobs que eram presentes nas profundezas também vão estar presentes aqui. O que muda é só referente à quantidade mesmo. Aqui no caso tem bem pouquinho Orclops e bem pouquinho do Orc. Sobre as armas, o melhor Knight aqui vai ser de Club. Conta que o elemento que melhor se cruza aqui é terra, seguido de gelo, tá? E além disso, igual mencionei nos vídeos anteriores, Club tem uma arma sanguínea, enquanto Axe e Sword vai vir com a arma da Soul War. Então, a proficiência da arma é diferente, os status base da arma já são bem diferentes também, e além disso, o elemento terra, ele se cruza melhor aqui por natureza, fechou? Sobre a proficiência da minha Soul Shredder, eu estou utilizando dessa maneira, sem muito mimimi, é mais pegando o básico mesmo, que é o básico que funciona. Já sobre as proteções desse respawn, é interessante você vir com um aço de proteção a físico, seguido de morte, terra e life drain. Importante que você capriche nessa proteção de morte, porque embora o resp ele seja um pouquinho mais fácil comparado às profundezas, ainda assim é um dano bem exposto que você vai sofrer nesse tipo de hunt. Se conseguir pegar de tabela um pouquinho de proteção à terra ou a life drain, acaba que ajuda bastante também. Sobre o loot, não tem mistério, é um loot extremamente leve, porque o que mais dropa aqui é Platinum Coin mesmo. Alguns loots de NPCs que ele dropam vai ser do August, do Rashid, o próprio Yazir e uma grande quantidade significativa no Market, tá? Porque aqui vai dropar Vampire e Thief, que o valor médio no meu mundo é cerca de 2.4k cada um. Também vai dropar os nossos Greater Garlic Necklace, que vai fazer a diferença no nosso profit, visto que é um amuleto que ele tem uma saída muito boa, porque é utilizado pela galera high level para fazer rotação de boys lá na Rotten Blood. No meu caso aqui eu listei por 150k, é um valor que eu costumo vender até que com uma certa tranquilidade, mas pode variar um pouquinho de mundo para mundo. Vale lembrar também aqui sobre o Norqueferato Talismã, eu deixei preço de NPC e ele custa assim no market, porque o market na verdade ele tá meio que bugado. Como é um RESP recém implementado pela CIP, é um item que você precisa para acessar os locais de hunt lá das profundezas. Então, como é um respawn que foi implementado quase agora no jogo, acaba que a galera compra bastante isso, mas hoje, pelo menos no meu mundo, já é bem mais saudável você vender aqui pelo preço de NPC mesmo. Se você colocar preço de market, saiba que você vai estar se auto-enganando. Já referente aos supplies, para uma hora de hunt eu gosto de levar cerca de 1000 Strong Mana Potions, 500 Great Health Potions, 20 Supreme Health Potions para alguns momentos de emergência, que tem alguma criatura influenciada ou alguma coisa nesse tipo, 100 avalanches também nas transições de box, e eu gosto também de levar 2 colar of Red Plasma para ficar tranquilinho uma hora de hunt aí
nesse resp. Já sobre os charms, o que eu estou utilizando é uma Low Blow no Norqueferato Heartless, uma Overpower com uma Vampiric Embrace no Orclops. No Norqueferato Nightweaver eu optei por utilizar uma Inflame juntamente com uma Void Skull. No Dwark, uma Freeze de menor charme, não estou utilizando nada. No Glumal, eu deixei uma Poison e uma Void Inversion, visto que ele é o único mob que vai nos causar Mana Drain, então a Void Inversion é interessante que você coloque nele. E no Varg, eu estou utilizando uma Savage Blow, demorou? Sobre Praise, se você quiser vir a usufruir de Praise, a melhor opção vai ser no Norqueferato Heartless, a segunda opção no Norqueferato Nightweaver, e se você quiser colocar uma terceira Prey, o outro mob que vai ter em grande escala nesse respawn vai ser o Varg, tá? Então a maioria das Preys aqui vai ser efetiva, o que vai contribuir bastante para você desempenhar ainda melhor nesse respawn. Sobre a roda de habilidades, o que eu estou utilizando é os 2 Eshurimas, aumentando o dano dele e reduzindo o cooldown dessa spell. Peguei também um Ampcore Stage 2, Gift Stage 2. Estou utilizando 2 gemas de dano base do Eshurigram. As gemas também elas estão upadas. Proporciona pra gente mais 15% de dano base no Eshurigram. Sobre quest, para essa hunt é interessante que você tenha, obviamente, o acesso a Vengot e que você tenha a Blood Tusks Quest, que é a quest nova completa, tá? Tem que chegar até a parte de enfrentar o boss final mesmo, porque no último andar da hunt agora tem uma máquina que se você clicar nela serve de teleporte e isso faz com que nós voltamos para o início da hunt sem ficar descendo todas as escadas, passando por lugares que a gente já matou aqueles bichos. Então isso deixa a rotação circular. É muito interessante que você tenha um acesso completo para caçar com desempenho máximo nesse local. Se eu fosse recomendar um ponto de atenção, tem que tomar cuidado mesmo só com criaturas influenciadas e principalmente as criaturas endemoniadas, principalmente se for o do Orc e o Orclops. Sobre a rotação, como que funciona? Aqui vai ser o nosso ponto de partida, então a primeira box nós vamos caminhar, vai fechar mais ou menos aqui a primeira box, tá? Depois vamos caminhar por aqui e vai fechar uma outra box aqui. Eliminando essa box, pode caminhar por aqui e eu gosto de fechar outra box aqui. Eliminando essa outra box, nós vamos subir a escada, tá? Subindo a escada, nós vamos sair desse lado do mapa. E desse lado do mapa, a gente já vai fechar uma box logo de cara, mais ou menos nessa região aqui. Eliminando essa box, eu gosto de vir por aqui e vai fechar outra box mais ou menos nessa região. Eliminando essa box, nós vamos subir a escada e vamos sair desse lado do mapa aqui, tá? Nesse lado do mapa, nós vamos fechar apenas uma box que vai ser mais ou menos aqui no meio do mapa. Então pode fechar mais ou menos aqui no meio do mapa. Vai ter uma mesa por aqui, então é importante que você acerte o SQM certinho para que possa vir o máximo de criaturas bonitinho aqui na sua box. Eliminando essa box, nós vamos já subir e vamos sair desse lado do mapa. Desse lado do mapa nós só vamos ter uma box também, pode caminhar sem segredo, vai fechar ela mais ou menos aqui. Eliminando essa box, nós vamos subir mais um andar e vamos sair desse lado aqui no mapa. Desse lado do mapa, só caminhar para a direita aqui, vai fechar outra box mais ou menos nessa região. Fechando essa box, pode vir caminhando, vai fechar outra box mais ou menos aqui. Eliminando essa box, sobe a escada e a gente vai estar no último andar da hunt. No último andar da hunt, veio aqui, eu gosto de fechar essa box mais ou menos aqui. É uma box que às vezes vai fechar uma box bonitinho, às vezes vai faltar bicho, normal. O importante é eliminar ela do jeito que dá. Depois que eliminou, nós vamos caminhar e a máquina vai estar mais ou menos aqui. Clica na máquina e nós vamos sair aqui no início da hunt. E aí é só resetar a rotação sem muita dor de cabeça. As boxes elas são muito fáceis. Na prática, quando eu acelerar a timelapse, vocês vão entender melhor ainda como que funciona a rotação, fechou? Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Se você gostou, peço por gentileza você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Lembrando, tem o nosso clube de membros aqui no canal. Valor super acessível. Você já faz parte aí do nosso clube de membros. Agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse aí pra vocês. A gente se vê numa próxima. Tamo junto e é nóis!